E falando em benefício previdenciário, já estamos ao telefone com o Dr. Pedro Quagliato, que é advogado, especialista em direito à saúde, e nos fala sobre ações por adicional na aposentadoria que crescem no país. Doutor Pedro, muito obrigado por estar com a gente. Bom dia. Bom dia, Miguelzinho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. Doutor Pedro, em que se baseiam essas ações? Bom, essas ações, elas se baseiam, na verdade, numa lei que já existe, que é a lei que estipulou a Previdência Social, que concede àqueles aposentados por invalidez um adicional de 25% na aposentadoria, quando esses aposentados por invalidez passam a necessitar do auxílio permanente de um cuidador, de um terceiro, para exercer as suas atividades diárias. Entendo. A novidade aqui Sim. é que essas ações visam ampliar esse direito, não só para os aposentados por invalidez, mas também para aqueles aposentados por idade ou por tempo de serviço, que vieram a ser acometidos por alguma doença após a aposentadoria e por conta dessa doença passaram também a necessitar do auxílio de um terceiro, de um cuidador. Então nós visamos ampliar e visando esse direito, esse benefício de 25% também para esses aposentados, que não são por invalidez, mas sim por outras modalidades de aposentadoria. Doutor, isso quer dizer então que saúde e longevidade nem sempre caminham juntas, né? E prova disso é justamente esse crescimento no país das ações por adicional na aposentadoria para pessoas com doenças incapacitantes. Exato, e à medida que a população vai envelhecendo, e felizmente, graças aos avanços da medicina, a população vai se tornando mais velha, a expectativa de vida vai aumentando, a tendência é que as pessoas passem a ficar doentes, muitas vezes após a sua aposentadoria. Então nada mais justo que alguém que se aposentou saudavelmente aos 65, 70 anos, se essa pessoa for acometida de alguma doença incapacitante após essa aposentadoria, nada mais justo que ela também tenha o direito ao adicional de 25% em sua aposentadoria. Então vamos reforçar. Quem tem direito a esse adicional? O que diz a legislação sobre o tema, doutor? Hoje, a lei coloca que somente quem se aposentou por invalidez e após a aposentadoria foi acometido por uma incapacidade ou necessitou, por alguma razão, de um apoio de um cuidador. Isso é o que diz a lei. O que nós visamos nas nossas ações é determinar, solicitar ao judiciário a ampliação desse direito, para que pessoas que se aposentaram por idade ou por tempo de serviço também possam ter direito a esse auxílio de 25%, que visa justamente ajudar o aposentado a pagar, a custear o cuidador, que a gente sabe que pode ser que não seja suficiente, um cuidador não é algo barato, é algo que custa caro, mas ajuda pelo menos no custeio do plano de saúde ou de alguns medicamentos. Assim sendo, como tem se posicionado os nossos tribunais, doutor? O Tribunal Regional Federal da região sul do Brasil, que é o TRF4, ele se posiciona favorável a esse entendimento. Os juízes daquele tribunal, os desembargadores, têm concedido esse adicional também para aqueles que se aposentaram por idade ou por tempo de serviço. Outros tribunais do Brasil ainda não estão com esse mesmo entendimento. Eles ainda entendem que o adicional se restringe somente àqueles que se aposentaram por invalidez. Entretanto, eu acredito que esse assunto, chegando no STF, a tendência é que os outros tribunais passem e o STF tendo uma decisão favorável, a tendência é que os outros tribunais também passem a conceder esse benefício aos outros aposentados. Existe inclusive um projeto de lei também, que tramita desde 2011, do senador Paulo Paim, que visa ampliar esse direito na própria lei 8.213, que é a lei da social, que visa incluir esse direito na própria lei 8.213, a lei da Previdência. Entendo, ou seja, tornando então obrigatório o pagamento de adicional de 25% para todo aposentado que se torne incapaz de realizar as atividades diárias, né? Independente do momento que essa limitação aconteça, seria isso? Exatamente, que fique claro, não é para qualquer aposentado que esteja eventualmente doente ou incapacitado, mas o grau de incapacidade tem que ser um nível que cause a necessidade de uma assistência permanente de um terceiro, tá?
Entendo. Vamos lá, doutor, na prática, como funciona então esse pedido judicial? Isto é, como garantir o direito? Na prática, hoje, a pessoa que tem essa necessidade de um acompanhamento permanente de um terceiro, ela deve encaminhar uma solicitação, uma carta ao INSS com relatórios médicos, com exames médicos, comprovando essa necessidade. O INSS vai agendar uma perícia médica, que nada mais é que uma consulta, para avaliar se essa pessoa tem direito ou não. Hoje o INSS é bastante restritivo quanto à concessão desse direito. O INSS costuma conceder esse direito só nos casos mais graves, nos casos mais extremos, onde existe uma incapacidade praticamente definitiva. Se a pessoa tiver a negativa do INSS, ela pode e deve recorrer ao judiciário, porque no judiciário os juízes costumam ser muito mais flexíveis, os juízes costumam prezar muito mais pelo direito à vida, pelo direito à igualdade, à isonomia, e no judiciário as pessoas costumam conseguir esse benefício, se não conseguirem administrativamente no INSS. E essa é uma ação que pode ser proposta nos juizados especiais, ou seja, independente da presença do advogado, doutor? Exatamente, Miguelzinho. Essa ação, uma vantagem dela que, geralmente, por envolver valores inferiores a 60 salários mínimos, essas ações são propostas no Juizado Especial Federal, que é o Juizado de Pequenas Causas, a gente pode chamar assim. Esse juizado, ele, numa primeira instância, você não precisa de advogado, entretanto, na minha visão, é altamente recomendável que desde o início, desde o seu pedido inicial, da petição inicial, você esteja representado por um advogado, para que você, o segurado da Previdência, possa estar exercendo e possa estar atendendo todos os requisitos da ação. Muitas vezes as pessoas procuram os juizados sem o acompanhamento de um advogado e acabam pecando por não colocarem todos os fundamentos, todos os argumentos na ação. Então eu recomendo que a pessoa procure um advogado e, através desse advogado, recorra ao Juizado Especial Federal de sua cidade para solicitar, para requerer ao judiciário o reconhecimento desse direito. E neste caso, quais os documentos seriam necessários serem apresentados numa eventual ação, doutor? Seria a carta de concessão de benefício, do benefício previdenciário, cópias dos documentos pessoais, como CPF, RG, comprovante de residência, e os documentos médicos, os exames médicos e principalmente um relatório médico declarando, atestando que o segurado, que aquela pessoa necessita sim do amparo, do acompanhamento de um terceiro. E só para esclarecer, esse terceiro não precisa ser necessariamente um cuidador profissional contratado. Pode ser algum familiar, pode ser a esposa, pode ser o marido, caso isso ocorra em casa, que aliás é muito comum. Entendo. Eu coloco essa questão justamente porque esses documentos que serão utilizados como prova neste processo. Exatamente. Porém, tudo a ser comprovado ou verificado, digamos, confirmado pelo médico da Previdência Social. Tá? Tanto na parte administrativa, quando você faz o pedido através de uma carta, como no judiciário, o médico da Previdência ou o médico perito oficial vai sempre confirmar a condição clínica do segurado da Previdência. Perfeito. Enfim, como o senhor bem destacou aqui durante esse nosso bate-papo, para uma grande parcela de aposentados o acréscimo de 25% não é suficiente para pagar os cuidados, mas ajuda a melhorar a qualidade de vida, doutor. Certamente. Ok, doutor Pedro, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos, viu? Um bom dia e um excelente fim de semana. Um ótimo dia para você, Miguelzinho, e para todos os ouvintes da Rádio Nacional. Bom final de semana.